Isaías, capítulo 1, versículo 1. O tema da minha mensagem é isso aí, não desanime diante da apostasia generalizada, né? São os dias que nós vivemos aí, onde muitos abandonam a fé, muitos abandonam a Escritura, não se submetem à palavra de Deus, né? Simplesmente não dão ouvidos à Escritura. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, e o jumento o coxo posto pelo dono. Mas Israel, ou seja, o meu povo, não tem conhecimento. O meu povo não entende. A nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção. Deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Verso 6. Não há coisa alguma sã, desde a planta dos pés até a cabeça. Há só feridas, contusões e chagas abertas. Não foram espremidas, nem atadas, nem tratadas com óleo. Simplesmente uma figura de linguagem para retratar acerca do pecado do homem, o quanto que o homem está corrompido, completamente perdido em seus pecados. A vossa nação está assolada, as vossas cidades estão queimadas, a vossa terra está sendo invadida por estrangeiros diante de vós, e está devastada, como que saqueada por estrangeiros, e por aí vai. Você nota que no verso 7 aqui, o profeta está falando como se já estivesse acontecendo aquilo, porque de fato aconteceu, e é a palavra de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu, a cidade assolada, completamente destruída, e é isso que acontece com todo ser humano, que não se prostra diante de Deus, que não se submete às sagradas escrituras. Mais cedo ou mais tarde ele vai se deparar com a miséria, com a ruína, com a desgraça. Então isso nós temos que compreender de forma bem clara em nossas vidas. E nós precisamos transmitir esse conhecimento também, não somente para as pessoas que estão ao nosso lado, mas também para os nossos filhos, que se eles decidirem andar longe do Senhor, se eles não se submeterem à palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde eles vão se deparar com a desgraça, a miséria, a ruína, a dor e tudo quanto é desgraça, simplesmente porque não se submeteram à palavra de Deus. E o mesmo vale para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Mas hoje eu quero falar apenas do verso 1, que diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Eu acredito que nós vivemos em dias como o de Isaías, dias extremamente terríveis, Quando nós olhamos para o lado e nós vemos apenas imoralidade e desgraça em todos os sentidos. E isso não é uma regra, uma verdade apenas acerca do nosso país. Mas isso é acerca do mundo, terra arrasada, pessoas completamente perdidas na imoralidade, desgraça e ruína para todo lado. O contexto histórico aqui desta profecia é o seguinte: devido ao pecado de Salomão, Deus divide, então, as tribos de Israel. De um lado você tem a tribo do norte, e ali tem Israel, como capital Samaria. Do outro lado você tem, do lado sul, você tem Judá e capital, como capital Jerusalém. O interessante é que quando você lê a Escritura, você medita nas Sagradas Escrituras, você percebe que do lado do norte, do lado de Israel, todos os reis, diz a Escritura, todos os reis, sem exceção, todos foram reis perversos. Pessoas que não se submeteram à palavra de Deus, pessoas idólatras e reis que conduziram o povo para o pecado. E quando você olha acerca do lado sul, lado de Judá, diz a Escritura que existiram ali alguns bons reis, mas foi a minoria, não foi a maioria. A maioria não foi isso. Não foram homens bons que guiaram o povo no caminho de Deus, do lado do norte e do lado do sul. Mesmo tendo alguns reis bons ali, não foi a maioria. E Isaías ele está
nos dias desses 4 reis aqui em específico, como eu acabei de citar. E a história aqui, para você compreender um pouquinho melhor acerca desses homens aqui, desses 4 reis, basta você ler 1 Reis, capítulo 15, ou 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ter uma descrição mais detalhada acerca da vida desses homens. Mas vou dar apenas uma breve pincelada para você acerca deles. Uzias, diz o texto em 1 Reis, capítulo 15, que esse homem ele fez o que era reto diante de Deus. E apesar dele fazer o que era reto diante de Deus, diz a Escritura que mesmo assim as pessoas cultivavam idolatria. O povo não estava disposto a obedecer ou a seguir aquele rei. Mesmo ele fazendo o que era reto diante de Deus, havia um certo grau de idolatria no meio do povo. Em 2 Crônicas, capítulo 26, diz que Uzias, ele propôs a buscar a Deus, seguir o caminho de seu pai. Ou seja, ele desejou servir ao Senhor, buscar ao Senhor. E por conta disso, de se prostrar diante de Deus, de obedecer a Deus, este homem prosperou. Este homem venceu batalhas, justamente porque estava ali se submetendo à palavra de Deus. Mas diz o texto que ele venceu algumas batalhas, e por conta disto ele acabou se exaltando, achando que a força vinha dele mesmo e que o poder vinha dele mesmo. E diz então o texto que Deus precisou atingi-lo de uma certa forma para quebrá-lo. E aí então depois surge Jotão, que é filho de Uzias. E diz o texto também que ele faz o que era reto diante de Deus, mas mesmo assim havia idolatria no meio do povo de Deus. Em 2 Crônicas, narrando o episódio, diz no capítulo 27, verso 2, que ele fez o que era reto, mas mesmo assim o povo continuava vivendo em pecado, mesmo assim o povo continuava vivendo longe de Deus. E aí nós temos Acás, que é filho de Jotão. E diz a Escritura que este homem, Acás, ele não fez o que era reto diante de Deus. Ou seja, ele não se submeteu às sagradas Escrituras. Ele não se submeteu à palavra do Senhor. Acás, diz o texto, que ele queimou o próprio filho aos deuses. Ou seja, ele adorava a outros deuses. Diz a Escritura que ele fez uma aliança com a Síria, que era a superpotência da época, e Acás ele chegou a retirar o ouro do templo para fazer uma aliança com eles e chegou até a copiar o altar dos assírios. Porque na ideia de Acás era o seguinte, ora, esses homens estão vencendo. Eles são a superpotência da época. Ora, se eles estão vencendo batalhas, se eles estão crescendo, se eles estão ganhando território, vamos copiar o que eles estão fazendo. Vamos copiar exatamente as táticas e as estratégias deles. Quem sabe nós também vamos prosperar e nós vamos avançar. Ou seja, a ideia dele era a seguinte, se eles estão vencendo, vamos imitar o que eles fazem. Você consegue perceber isso dentro das igrejas evangélicas hoje? Eles não se importam se é bíblico ou não. Eles nem perguntam se algo é bíblico ou não. Eles apenas são guiados pelo pragmatismo. Se funciona, se nós estamos vendo o prédio lotado, se está dando certo, pessoas estão vindo, eles não estão preocupados se as pessoas são transformadas por meio da pregação, se pessoas estão sendo libertas de seus pecados, desde que o prédio esteja lotado, desde que esteja entrando dinheiro no cofre da igreja, não importa. Se o prédio está lotado, não importa se é bíblico ou não, nós vamos fazer. Isso é o pragmatismo. E é isso que muitas igrejas evangélicas aderiram. Elas tornaram-se mundana, porque elas seguem as estratégias do mundo. E eles não se importam se é bíblico ou não. Eles apenas copiam. Por isso que muitas igrejas parecem mais uma empresa. Parece uma grande empresa, uma grande rede de marketing que vai crescendo dia após dia. E aí nós temos Ezequias, que diz o texto que ele fez o que era reto, que não havia ninguém, nem antes nem depois de Ezequias. Foi um homem que temeu ao Senhor. Ou seja, e foi neste período que a tribo do norte ela foi levada a cativeiro na Síria. E sabe por conta do que eles foram levados? Como escravos? Justamente por conta de pecado. Como diz aí o texto em 2 Reis, capítulo 17, verso 7. Diz o seguinte: isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus,
que os tirara da terra do Egito e sob o poder de Faraó, rei do Egito, e por aí vai. Ou seja, eles foram levados por conta dos seus pecados. Não tinha ali mais civilização. Assim como em nossos dias, não há também, ou já acabou, ou está afundada há um grande tempo. E diz o texto, em 2 Reis, capítulo 17, verso 19, no mesmo contexto, diz que também Judá não se submeteram à palavra de Deus. Judá também pecou. Como diz 2 Reis 17, verso 19. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas seguiu os costumes que Israel praticava. Ou seja, o contexto ali é justamente de pecado e de apostasia. Ou seja, o povo que Deus havia tirado do Egito, o povo o qual Deus abriu o Mar Vermelho, o povo que experimentou grandes coisas da parte de Deus, simplesmente decidiram abandonar a Deus, simplesmente decidiram não ouvir a voz de Deus. E é por isso então que Isaías ele vem para anunciar a essas pessoas: olhem, escutem, assim como aconteceu com Israel, os nossos vizinhos, ou seja, por conta do pecado deles está tudo arruinado, é exatamente isso que vai acontecer com vocês. A Babilônia virá e vai destruir, uma grande parte de vocês serão destruídos e outros serão levados para cativeiro. E esse é o tema da minha pregação. Nós vivemos em um mundo assim, uma civilização completamente destruída. Nós vivemos em um mundo onde o aborto ele é comemorado, onde a regra é que as famílias são destruídas. O bandido, tem tentado mudar, mas o bandido ele é celebrado em nosso país, infelizmente. O criminoso, na maioria das vezes, ele sai pela porta da frente como se nada estivesse acontecido. Os safados, na maioria das vezes, se dão bem. E aquelas pessoas honestas, na maioria das vezes, elas são punidas, elas são perseguidas, justamente por tentarem andar de maneira correta. Esse é o contexto no qual nós vivemos. Onde as pessoas elas não conseguem enxergar um palmo diante do próprio nariz. Elas não conseguem enxergar o que é verdade, o que é luz e o que é trevas. Eles não conseguem fazer separação disso. E é exatamente isso que Isaías vai dizer no capítulo 5. Eles transformaram trevas em luz. Ou seja, eles não conseguem discernir nada, eles confundem tudo, eles não sabem nem sequer o que eles estão fazendo. Eles não sabem discernir o bem do mal. E é isso que nós vivemos hoje. Absurdos por todos os lados, inclusive dentro das igrejas. Uma destruição que nós vemos de maneira generalizada. Então, primeiro princípio que eu quero falar, a mensagem de Deus é ao mundo. Nós não vemos na Escritura a ideia de que Deus ele deu corda no relógio e nos deixou, nos abandonou. Nós vemos aqui que Israel e Judá, eles são exemplos, mas Deus, ele fala com todos. Não pense que a história do povo de Deus, ela corre à parte da história do mundo. Não corre. Alguns pensam que nós vivemos dentro de uma bolha, como se nós estivéssemos separados de tudo. A Escritura diz que Deus é o Criador de todas as coisas. E um dia todos estarão diante de Deus, não só os cristãos, não só aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Até mesmo aqueles homens que dizem não crer em Deus, que Deus não existe, um dia eles também estarão diante do Senhor. Como diz as Sagradas Escrituras, que todo joelho vai se dobrar diante dele, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E quando você olha a Escritura, você percebe que os profetas, eles não se levantavam apenas e profetizavam ao povo de Deus, dizendo que iria ou não iria acontecer. Mas você vê profecias, profetas se levantando e anunciando a Babilônia, ao Egito. Então você vê ali a mensagem sendo levada. A sua história, ou seja, a mensagem de Deus é o mundo. Nós, a igreja, é a luz do mundo. E nós precisamos levar essa mensagem e anunciar essa mensagem. E a sua história, ela não corre à parte da história de Deus. Ela não pode ser escrita à parte de Deus. Como se você pudesse fazer o que você bem entende, o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Não existe essa possibilidade para um cristão. Por que não existe essa possibilidade? Como o Alexandre disse aqui no início. Não tem essa de eu entregar a minha vida para o Senhor.
me consagro ao Senhor, me entrego ao Senhor. Não, você pertence a Ele. Ele te comprou. Então não é algo opcional você servi-lo, não é algo opcional você se submeter às Sagradas Escrituras. Nós não temos esta opção de obedecer a Escritura ou não obedecer a Escritura. Ele te criou, Ele te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. E o simples fato dele ter te criado, você já deve obedecer às Sagradas Escrituras. Ele exige que você viva do jeito que ele ordenou, é simples assim. Só que nós vivemos em dia onde as pessoas, elas acham que podem decidir o que elas querem fazer, inclusive os cristãos. Você pode estar aqui nesta noite e achar que você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe a porção da Escritura que você quer obedecer. Se o texto para você é algo que te desagrada, muitos rejeitam aquela passagem, muitos rejeitam aquela porção das Escrituras. Mas não existe essa possibilidade. Vivemos em dia onde as pessoas acham que decidem o que é moralidade. Onde as pessoas, elas decidem e dizem tudo é relativo. Elas querem definir acerca, por exemplo, do casamento. Elas querem definir a maneira que elas vão lidar com o dinheiro. Elas querem definir inúmeras coisas. Eles não se submetem à palavra de Deus, não se submetem às Escrituras. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Meu irmão, ou você é cristão de verdade e se submete à palavra de Deus, ou você deve arrumar uma outra definição para você. Se você é uma pessoa que não quer se submeter à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, arrume um outro título para você, mas não se chame de cristão. Cristão é aquele que existe para glorificar a Deus, cristão é aquele que existe para se submeter às Sagradas Escrituras. Se você não quer trilhar esse caminho, você deve dar outro título a você, menos de cristão. Por quê? Não interessa se todo mundo, por exemplo, o jovem, a maioria das vezes ele quer ser guiado pela cultura, pelos amiguinhos deles. Não interessa se todo mundo fica. Ora, a palavra de Deus diz que é errado. Ou você fica com os seus coleguinhas da escola, ou você fica com a palavra de Deus. Mas lembre-se, se você decidir seguir os seus coleguinhas, lá na frente você vai se deparar com a miséria, com a ruína e com a desgraça. E pode ter certeza que lá na frente você não vai encontrar os seus amiguinhos para te dar um tapinha nas costas e dizer que está ali para te ajudar. É simples assim. E também, não interessa se todo mundo é escravo do dinheiro. Talvez você está aqui me ouvindo e você é escravo do dinheiro. Você é escravo do trabalho. Não interessa se todo mundo vive para o dinheiro e para o trabalho. Não interessa se todo mundo se sujeita aos ditames deste mundo. Você não é todo mundo. Você pertence a Deus e você deve se submeter às Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é uma ordem para mim e para você. Não é uma opção. Não é algo opcional, mas é uma ordem a qual nós devemos nos submeter. E lembre-se disso. Um dia nós vamos estar perante Deus. Um dia nós vamos estar diante de Deus. E nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos. Lembre-se, a Escritura diz que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Os olhos do Senhor contemplam a todos. Quando nós lemos Isaías, talvez alguns podem pensar, será que este homem era louco? Será que este homem era louco ou Deus realmente falou com ele? Deus falou com ele. Como que nós sabemos? Ora, inúmeras profecias se cumpriram. Inúmeras palavras, mensagens que Deus deu a Isaías se cumpriram. Ora, inúmeras profecias se cumpriram através da vida deste homem, que Deus o levantou para profetizar, e de fato Deus velou sobre a sua palavra e se cumpriram. Inúmeras profecias. A doutrina bíblica é a seguinte, meu irmão. Há um Deus no céu, e Ele se revelou. E Ele revelou a sua vontade à sua igreja, aos seus filhos, aos seus servos. Ou seja, nós não temos desculpas diante dEle. Nós somos indesculpáveis, como diz Paulo. Todos nós não podemos usar uma desculpinha esfarrapada com Deus que não vai colar. Você pode usar uma desculpa esfarrapada com quem você quiser, seja com a sua esposa, com o seu pai ou com quem quiser, mas com Deus não vai colar.
Porque é o que Paulo diz em Romanos 1,18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto sobre eles, porque Deus lhes manifestou. E você se lembra, Deus se manifestou por meio da criação, então todos são indesculpáveis, como que um universo extremamente complexo, como o nosso, tudo no seu devido lugar, com suas devidas proporções, veio do nada. Então a criação testifica acerca de Deus, e nós temos a revelação, a palavra de Deus, a palavra revelada, Deus se revelou ao homem. E segundo princípio que nós aprendemos aqui, é que a história do mundo é a história da apostasia. A história do mundo é a história da apostasia. Dos 4 reis aqui, 3 foram bons reis. Você consegue perceber algo aqui? Aquele povo de 4 reis, 3 foram bons reis. Além de ter esses bons reis, esse povo tinha Isaías como profeta, trazendo a palavra de Deus, trazendo a mensagem de Deus. Também tinham Jeremias, quase no mesmo período. Jeremias profetizou ali no período que antecedeu o cativeiro babilônico. Mas mesmo assim, o povo se rebelou. Mesmo tendo 3 reis que estavam dispostos a fazer o que é reto diante de Deus, mesmo tendo homens de Deus, profetas ali, trazendo a Escritura, a palavra de Deus, mesmo assim, esse povo se rebelou contra o Senhor. É o que diz em 2 Crônicas 27:2. Jotão, ele fez o que era reto, mas mesmo assim o povo continuava na prática do mal. Ou seja, na maioria dos tempos, a maioria sempre foi ímpia. A maioria sempre foi pervertida e distante do Senhor. A maioria sempre foi assim. Quando você olha para a história, é isso que nós vemos. Quando você olha para a Escritura, é isso que nós vemos. Você se lembra nos dias de Noé? A maldade era tão grande que Deus destruiu tudo com o dilúvio. A maldade era tão grande que Deus acabou com tudo. Você olha para Abraão e seus filhos. Você tem lá Isaac e Jacó. Jacó tem 12, os 12 que seriam os cabeças das tribos ali de Israel. Cada filho de Jacó era um líder em Israel. E você tem ali quem fiel? José. Você tem apenas um fiel. Quando você olha para os outros, é um pior que os outros. Pessoas difíceis. Os irmãos completamente difíceis. Você olha para Moisés, uma geração inteira reprovada. Uma geração inteira reprovada. Apenas 2 homens foram aprovados por Deus. Você parou para analisar isso? De uma geração inteira, apenas 2 homens foram aprovados por Deus? Quando você percorre um pouco mais a Escritura, você analisa o período de Juízes, é a mesma coisa. O povo peca, e aí na hora do aperto eles buscam a Deus. E aí então Deus os abençoa, e depois o que acontece? Mais uma vez eles voltam a pecar. Você olha para o livro de Reis, você vê isso. Israel está ali, todos em pecado. Todos em pecado. Você olha para Judá, tem 6 infiéis. No período dos fiéis se diz o texto que ele foi fiel, mas mesmo assim o povo continuava na idolatria. Você olha para o melhor tempo da igreja, a igreja primitiva, que tinha tudo, o melhor período da história do povo de Deus. O Messias estava ali. O Messias, aquele que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras, veio, o que as pessoas fizeram? O crucificaram. E aí nós temos ali, na igreja primitiva, inúmeras coisas acontecendo. Você lê Atos, por exemplo, há discussões teológicas. Discípulos de Cristo, um não entra em um acordo com o outro. Você percorre um pouquinho Atos e você vê um casal sendo morto porque mentiram. Estavam ofertando à igreja e mentiram acerca do valor e foram mortos justamente por conta disso. Atos capítulo 6, você tem ali uma discussão sobre cesta básica, o que vai acontecer, se vai doar, se não vai, quem vai fazer isso, quem não vai fazer. Atos capítulo 15, você tem uma grande contenda dentro da igreja. E você olha para Gálatas, Paulo fundou a igreja dos Gálatas.
E Paulo diz, olha, eu estou perplexo com vocês. Eu não consigo entender aonde vocês estão querendo parar. Você olha para Coríntios, a igreja de Coríntios é a mesma coisa. O rapaz quer sair, está saindo com a madrasta. Você vê outros ali que não acreditavam em ressurreição, que é uma das bases da fé, de nossa fé. Olha o tamanho dos problemas. Olha o tamanho dos problemas na igreja primitiva. Um dos melhores tempos da história do povo de Deus. Ou seja, o que nós temos é apenas são pequenos intervalos onde todos buscavam a Deus. Mas são pequenos intervalos. A regra é a minoria buscando a Deus. A regra sempre é essa. A minoria buscando a Deus. Por que eu estou contando isso? Porque a maioria não busca a Deus. E quando eu digo isso, a maioria não busca a Deus, eu não estou preocupado com o pastor fulano de tal ou com a igreja fulano de tal. Estou preocupado comigo, com você. Conosco, com a nossa comunidade. Porque a maioria não busca a Deus. E nós temos que estar atentos a isso. A palavra não é para o pastor lá de fora ou para outra igreja, mas é para nós, é para você, para mim. Para nós nos prostrarmos diante de Deus e buscarmos a Deus. Independente se o vizinho não está buscando, nós devemos buscar. Independente se o casal do lado não busca, você deve buscar. Você deve se prostrar diante de Deus. Então, primeiro, não desanime diante da apostasia generalizada. Por quê? Ora, você vai ser tentado a desanimar. No meio de uma geração completamente perdida, longe da Escritura. Elias foi tentado a desanimar. A apostasia generalizada pode trazer, junto com ela, a desesperança, a descrença. Ou seja, a dúvida. Será se Deus ainda está agindo? Será se Deus ainda está no controle? E a impiedade pode estar do seu lado. Pode estar ao seu redor. Por exemplo, na sua casa. Você olha para sua esposa e você não sabe. Será essa mulher é crente mesmo ou não? Será se ela serve a Deus mesmo ou não? Ou você pode olhar para o marido. Será se esse homem é crente mesmo ou não? Será se ele é cristão? Você pode olhar para os filhos e os filhos completamente perdidos? Ou será se eles são? Será se Deus já quebrantou esses corações? Ou lá no seu trabalho, você cercado de pessoas impiedosas, pessoas que não temem ao Senhor. Ou às vezes você pode olhar ao seu lado, na comunidade, e você vê a falta de piedade na vida de alguns. A mensagem é sempre uma: fique firme, assim como Josué. Você se lembra de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você se lembra do contexto? Por que vocês estão duvidando? Vocês querem servir a Deus mesmo ou não? Por que vocês estão duvidando? E qual que é a posição dele? Vocês não querem? Vocês estão em dúvidas? Problema de vocês. Se vocês não querem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto final. Nós vamos seguir o que a palavra de Deus nos ordena. E ponto final. Não importa se os outros não querem fazer. Não importa se os outros não querem se submeter. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é exatamente isso que eu e você temos que fazer. Por que nós servimos a Deus? Ora, porque Ele é a verdade. Por que nós estamos aqui nesta noite? Porque Ele vai nos dar algo. Esqueça disso. Em hipótese alguma eu estou dizendo que Deus não vai te abençoar. Mas você vem ao culto somente por conta disso? Porque você quer se ver livre de alguns problemas e angústia desta vida? Cristo se resume apenas a isso a você? Somente a isso, para resolver alguns probleminhas conjugais, financeiros? Para isso que Cristo serve? Não, Cristo é tudo que nós possuímos. Ele é a nossa vida, Ele não é algo que você acrescenta ao seu dia para ficar melhor. Ele é tudo que você possui. E nós o servimos porque Ele é a verdade. Ele não é um dos deuses. Ele é o único Deus vivo e todo-poderoso. Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é o caminho. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que você deve cultuar a Deus todos os dias. Ou seja, viver para a glória dEle todos os dias. Não é porque Ele pode te dar coisa. E não é porque a maioria está fazendo. Nós vemos hoje em nosso país, a maioria diz que é crente. A maioria, igrejas crescendo à torto e direito, pessoas dizendo ser cristãs. Você olha pessoas vivendo de maneira ímpia, mas estão ali dizendo ser cristãos, dizendo ser povo de Deus. Então não importa se a maioria, a verdade, a palavra de Deus, ela não está condicionada à maioria.
Ela não precisa da aprovação da maioria. Porque você só vai fazer se a maioria estiver fazendo. Você só vai permanecer fiel a Deus, às Escrituras, se a maioria estiver fazendo. Como eu disse, em nosso país a maioria diz que é cristão, mas vive como ímpio. E não se engane, eles estarão debaixo da ira de Deus, se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento de pecado, eles estarão debaixo da ira de Deus, e um dia a ira de Deus será descarregada sobre eles. É simples assim. Então, meu irmão, a verdade ela não está condicionada pela maioria. Segundo, Deus ele sempre preserva os seus, como ele preservou com Elias, como levantam-se uma objeção em Romanos capítulo 9, né? As pessoas estavam tentando levantar a objeção, será então se a palavra de Deus falhou? Ora, porque haja visto que Deus enviaria um Messias e o seu próprio povo rejeitou, será se então a palavra de Deus falhou? Paulo diz que não, que os filhos são o fruto da fé, é o remanescente. Não, a palavra de Deus não falhou. Como diz Isaías capítulo 10, verso 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, o remanescente. Você se lembra de 32 mil pessoas, só 300. Deus separou apenas 300. De uma nação inteira, de uma geração inteira, somente Josué e Calebe. Então a pergunta que você deve se fazer todo dia é: eu estou firmado na verdade? Eu estou firmado na verdade? Porque, meu irmão, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles não serviam a Deus, eles não aderiam ao cristianismo, porque o cristianismo poderia dar algo a eles. Pelo contrário, quando nós olhamos, você lê a história da igreja, pessoas aderiam ao cristianismo simplesmente porque ele era verdade. Simplesmente porque eles olhavam, eu vi esse homem morto na sexta e ressurreto no domingo. Esse homem nem a morte pôde pará-lo. E quando eles aderiam à fé cristã, eles não estavam em busca de carro novo, casa nova ou prosperidade. Eles estavam em busca da verdade. Porque ao aderirem à fé cristã de manhã, eles poderiam ser mortos à noite. É isso que a história narra. Completamente diferente do que aqueles que se dizem cristãos hoje pensam. Completamente diferente. Eles não iam ao cristianismo até Cristo para receberem alguma coisa. Simplesmente iam porque Ele é a verdade. E é a pergunta que eu e você devemos fazer todos os dias, né? Terceiro, tem só mais um, só rapidinho. O servo de Deus é chamado a ser fiel. Lembre-se disso. Você foi chamado para ser fiel a Deus, fiel à sua palavra. Isaías chamou o povo ao arrependimento. E o povo? Não ouviram. Simplesmente não ouviram. Simplesmente negligenciaram a palavra de Deus e a voz de seu servo. Quando você olha para Jeremias, da mesma maneira, as pessoas se levantavam furiosas contra Jeremias e diziam: como assim você vai profetizar contra os filhos de Deus? Você acha mesmo que Deus vai nos punir? Não, Deus não vai punir o seu povo. E então eles se levantaram furiosos, queriam matar Jeremias. Você olha para Moisés, você olha para Jesus. E mesmo assim as pessoas simplesmente negligenciaram o convite. Simplesmente não ouviram a chamada ao arrependimento. Então, aos olhos deste mundo, pode ser que esses homens sejam um fracasso. Mas a nossa história, nós não somos guiados por esse mundo. Mesmo que Isaías pregou, todos os servos de Deus pregaram, anunciaram, Jesus anunciou, mesmo que aos olhos deste mundo sejam considerados como fracassados, não são fracassados, são homens de sucesso. Eles foram um sucesso. Tanto Isaías, Jeremias, Moisés, Jesus Cristo, todos eles foram um sucesso. Por conta do quê? Porque eles cumpriram a missão que lhes foi dada. Simplesmente por conta disso. Não é porque eles receberam aplauso de alguns homens, não é porque eles receberam tapinha nas costas de algumas pessoas, mas eles foram um sucesso porque eles cumpriram a missão que Deus lhe havia comissionado. Simplesmente por conta disso. Eles obedeceram à voz do Senhor. Ou seja, o nosso trabalho em Deus não é em vão, como diz as Escrituras. Isaías serviu como uma coluna, um testemunho a favor de Deus.
Ou seja, no dia da calamidade, a sua fidelidade a Deus servirá de testemunho. No dia da calamidade, a sua fidelidade servirá de testemunho. A Babilônia veio. E o que eles se lembraram? O Senhor é Deus. Isaías havia profetizado. Aconteceu da maneira que Isaías descreveu. Jeremias da mesma maneira. Ou seja, hoje, nós olhamos para o redor, ao nosso lado, e o que nós vemos hoje? A família. A grande maioria, toda sem padrão. Os filhos fazem o que quer, falam do jeito que querem. Ninguém respeita ninguém, o marido não respeita a mulher não respeita o marido. Ninguém respeita ninguém. A maioria é assim. E aí, às vezes, você pode se perguntar, mas será se convém tentar manter as rédeas da casa? Será se convém tentar manter um padrão dentro desta casa? Mesmo em uma geração extremamente corrompida, com famílias que eles estão aí vivendo a cada dia empurrando com a barriga, será se convém tentar manter uma posição? Claro que sim. É claro que sim. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos nos posicionar. Ou seja, a sua família servirá de testemunho. A sua família servirá de testemunho. Da mesma maneira, um jovem. Se ele não é guiado pelos ditames deste mundo, ora, ele vai servir de testemunho. Ele vai servir de testemunho. Como diz Paulo em 2 Coríntios 2,15, nós somos como um bom perfume, tanto para aqueles que se convertem como para os que não se convertem. Como assim? Aquele que se converte, louvado seja Deus, graças a Deus. Talvez Deus usou a sua vida para pregar o evangelho, anunciar, e aquele lá se arrependeu. E para o outro que não se arrependeu? Ora, ele não vai ter desculpa no dia do juízo. Eu não conhecia a palavra de Deus. Por isso que nós temos que pregar. Por isso que nós temos que anunciar o evangelho, que é a nossa obrigação. Nós temos que pregar o evangelho. Então, naquele dia, ninguém vai poder dizer, eu não tive chance, eu não tive oportunidade, eu não conhecia. Nós estaremos ali, Deus estará ali mostrando que eles tiveram inúmeras oportunidades. Por isso, aquele que é fiel a Deus, mesmo diante do aparente fracasso, não há fracasso para ele. Mesmo diante do aparente fracasso, não há fracasso. Porque ele se lembra, todo o meu trabalho em Deus não é em vão. Todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Por isso que nós temos que pregar. Por isso que nós temos que orar e pregar o evangelho. As pessoas vão se converter, vão se arrepender dos seus pecados, isso é Deus quem faz. Mas nós temos uma missão. A nossa obrigação é exatamente essa. Orar, pregar e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. O restante é Deus quem faz. E por último, para encerrar, toda a sua vida será avaliada pela sua fidelidade a Deus. Toda a sua vida será avaliada pela sua fidelidade a Deus. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Reis, você vai perceber isso. Na maioria das vezes, a única descrição que tem acerca do governo daquele homem era o seguinte: fez o que era reto perante o Senhor, ou não fez o que era reto perante o Senhor. Meu irmão, seja o dinheiro, família, são coisas importantes. Mas a grande pergunta que você tem que fazer é: eu tenho vivido para mim mesmo ou eu tenho vivido para a glória de Deus? Dinheiro é importante, família é importante, são bênçãos de Deus, mas você deve sempre se perguntar: eu tenho vivido para mim mesmo ou eu tenho vivido para a glória de Deus? Será se nós cremos mesmo que há um Deus no céu? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Se nós cremos, nós devemos viver desta maneira, para a glória de Deus. E lembre-se, não há uma regra na Escritura dizendo que se você for fiel a Deus, que tudo vai dar certo para você. Não, esquece isso aí. Sei, às vezes a maioria de nós veio de igreja onde só profetizavam bênçãos para nós. Não estou em hipótese alguma dizendo que você deva buscar sofrimento, angústia e aflição. Não precisa buscar que eles vão vir. Pode ficar tranquilo. Isso aí eles vão vir. Pode ficar tranquilo que vem.
Mas não há uma regra na Escritura dizendo, olha, se você, João, for fiel a Deus, a sua vida será fácil. O seu casamento será uma maravilha. Os seus filhos vão ouvir todas as suas orientações. A vida vai ser mamão com açúcar. Não há isso na Escritura. Não há isso na Escritura. Nenhuma promessa garantindo isso. Que se você for fiel a Deus, tudo vai dar certo. A vida será fácil. Não, a vida é difícil. Enquanto nós estivermos aqui, a vida é difícil. O que você deve se perguntar é, eu fiz o que era reto diante do Senhor? Eu estou fazendo o que é reto diante do Senhor? É isso que nós temos que nos perguntar. Então você, cada um de nós precisamos decidir se nós queremos viver para Deus mesmo ou se nós apenas queremos brincar de vir ao culto. Se nós queremos brincar de servir a Deus. Você precisa escolher. Ou nós decidimos viver para Deus, de verdade, para a glória de Deus, ou nós decidimos brincar de vir ao culto, de ir a um pequeno grupo e de ir às reuniões.